Seja bem-vindo ao webinar da Federação para Crianças com Necessidades Especiais. Meu nome é Reia Smith e sou a coordenadora do programa de português de Outreach da Federação. A Federação é uma organização sem fins lucrativos com a missão de treinar, informar e fortalecer famílias com crianças com necessidades especiais. Vamos ver a palestra de hoje da Federação completando 3 anos. Nesse treinamento, estaremos falando sobre a primeira infância e a transição, ou seja, a transferência da criança do programa de intervenção precoce para a escola. Mas antes disso, vamos falar um pouco a mais sobre a Federação. Quem somos? A Federação oferece vários projetos. O projeto PTI, em inglês, que significa Parent Training Information Center, traduzido para o português como Centro de Informação e Treinamento aos Pais, de acordo com a lei IDEA, deve haver um centro de PTI em cada estado dos Estados Unidos, que forneça auxílio às famílias sobre os direitos educacionais de seus filhos com deficiência. O PTI, em Massachusetts, é um projeto da Federação e oferecemos aos pais e profissionais atendimento por meio de palestras, telefone, e-mail e website. Nesse slide, mostra como auxiliamos as famílias. Você pode notar que fazemos isso também através do Facebook, YouTube, Twitter, disseminando sempre informações importantes que venham beneficiar essas famílias. Mas vamos agora entrar no assunto do nosso treinamento. O processo de educação especial pode ser muito confuso para os pais. Quando as coisas não vão bem na escola, é difícil para os pais encontrarem soluções e buscarem os serviços necessários que venham, de alguma forma, ajudar os seus filhos. Mas, para ficar tudo mais fácil para advogar pelo deficiente, é preciso entender o sistema. Nesse treinamento, você aprenderá sobre o programa de intervenção precoce e como é feita a transição da criança para a pré-escola. Também você aprenderá qual é o processo que a escola usa para fornecer os serviços de educação especial para a criança quando ela completa 3 anos de idade. Veremos também juntos quais são as leis que protegem as crianças contra a discriminação. Vocês podem ver que aqui temos a lei federal, a lei estadual e outras leis dos direitos civis. Nós vamos estar falando disso também. E vamos estar falando também quais são esses direitos e qual é a responsabilidade do programa de intervenção precoce e da escola no processo de transição. Veremos também a etapa do processo de IEP, com relação ao encaminhamento, desenvolvimento do IEP, colocação, lugar, resolvendo as diferenças. Vamos ver a diferença entre os dois programas. Primeiro, observe no slide as diferenças. No primeiro, vamos ver primeiro
a elegibilidade para os dois locais. Eu vou estar falando sobre intervenção precoce primeiro. A intervenção precoce, em inglês, significa Early Intervention. Vocês vão ouvir eu falar ou intervenção precoce ou Early Intervention, mas significa a mesma coisa. A criança entra no programa de intervenção precoce de zero até os 3 anos de idade. Além disso, a criança precisa apresentar um atraso no desenvolvimento e correr o risco de não se desenvolver para a sua idade. Geralmente, o encaminhamento para o programa de intervenção precoce é feito pelo próprio pediatra. E a partir desse encaminhamento, a família recebe o contato do programa para iniciar o processo de elegibilidade. Mas primeiro, a criança tem que passar por uma avaliação, da mesma forma que ela passa por uma avaliação quando ela entra na pré-escola, para ser, no caso, elegível para a educação especial na escola, a criança também tem que passar por uma avaliação. Então, na escola, o processo para ser elegível para a educação para a educação especial, já é mais complicado. Se a criança for elegível para os serviços de educação especial na escola, ela imediatamente começará os serviços necessários somente a partir dos 3 anos de idade. Então, no programa de Early Intervention, repetindo, a criança elegível pode qualificar-se de 0 a 3 anos de idade. E para a escola, de 3 anos até 22 anos de idade. O programa de intervenção precoce, ele focaliza na família, já na escola, focaliza-se na criança. Dentro do programa de intervenção precoce, a criança terá um plano IFSP. E na escola, a criança também terá um plano de IEP. Tanto o IFSP como o IEP são considerados documentos legais. Então, cada programa, o programa do Early Intervention tem um plano para a criança e a escola também que tem um plano para a criança que qualificou para a educação especial na escola. Tanto o programa de intervenção, os dois programas, tanto o programa de intervenção precoce como a escola devem cumprir cada plano conforme desenvolvido. Lembre-se, a criança sai do programa de intervenção precoce com 3 anos de idade e entra na escola a partir dos 3 anos de idade, somente se ela for elegível para educação especial, né? Caso contrário, tem que esperar, tem uma lista de espera, às vezes, dentro da pré-escola, que os pais que têm crianças típicas podem colocar, mas tem que esperar nessa lista de espera. Estaremos abordando sobre os 2 planos mais à frente. Vamos falar mais à frente sobre os 2 planos do IFSP e o IEP. Estou com problema para mudar o slide.
Um momento, por favor. Ok. Ok, desculpa. Intervenção precoce. Vamos falar primeiro sobre o programa de intervenção precoce aqui, né? Programa de intervenção precoce, a escola e a escola juntos vão trabalhar juntos para fazerem a transição. Isto antes da criança completar 3 anos de idade. Os serviços que a criança recebe no programa de intervenção precoce, através do plano IFSP, poderá ser diferente dos serviços que a criança receberá na escola, através do plano de IEP. Quero enfatizar que nem todas as crianças, vocês podem ver aí no slide, que nem todas as crianças que estão no programa de intervenção precoce serão elegíveis para uma educação especial, né? Os pais podem pedir para rever os documentos do Early Intervention e também receber cópias das avaliações que a escola vai fazer na criança quando ela for encaminhada para a escola. Vocês vão ter que ter paciência que o slide está tendo problema. Enquanto isso, eu vou falar mais sobre o Early Intervention. Por que a criança não qualifica, às vezes não qualifica para a educação especial? Porque, às vezes, a criança faz a avaliação na escola e aí a avaliação não consta que a criança precisa de educação especial. Por isso que, às vezes, a criança não qualifica, mas tem uma razão também por a criança não qualificar, que nós vamos estar falando mais para frente. Então, o IFSP é o plano individualizado da criança com necessidade especial, né, que está dentro do programa de intervenção precoce. 6 meses antes da criança completar 3 anos de idade e sair do programa de intervenção precoce, a lei IDEA exige que a equipe do programa faça uma reunião para conversar com a família sobre os serviços que a criança receberá no futuro, ou sobre treinamentos que a família precisar receber, ou alguma outra informação importante no qual precisa ser compartilhado. É extremamente importante a participação e o envolvimento dos pais nessa discussão com a equipe do programa de intervenção precoce. Tudo que for discutido entre os pais e a equipe do programa sobre a criança deve ser escrito no plano IFSP e pode ser compartilhado com a escola ou outro local, caso os pais autorizem. Então, tudo que for discutido e for resolvido junto com a equipe do Early Intervention pode e deve ser colocado e listado essas informações dentro do plano.
Porque lembra que eu falei para vocês que o plano é um contrato, né? E tudo que vai dentro desse plano, o programa de Early Intervention, de intervenção precoce, tem que cumprir de acordo como foi escrito o plano. Estou com meu... Ok. Desculpa, é esse slide. Ok. Durante o processo de transição para a escola, né, o programa de intervenção precoce deve fazer uma conferência de planejamento de transição que inclua os membros da equipe, pais, coordenadores de serviços e a escola. Então, antes da criança ser transferida para o programa, né, de ser encaminhada, tem que fazer essa conferência de planejamento junto com a escola para ver como a criança vai ser transferida para a escola, o que a criança vai precisar na escola. Então, precisa ter os membros, os pais, os coordenadores. Os pais também podem trazer um advocate nessa reunião, também algum membro da família, também se quiserem. É bom lembrar aqui que o programa de intervenção precoce deve notificar o Departamento de Educação que a criança completará 3 anos. Então, é dever, né, responsabilidade do programa de Early Intervention comunicar o Departamento de Educação do Estado que a criança vai completar 3 anos de idade, que ela talvez vai precisar dos serviços de educação especial. E é bom lembrar também que a família ela pode recusar. A família não precisa aceitar que o seu filho seja encaminhado para pré-escola, para ser encaminhado para fazer uma avaliação na escola, para receber serviços de educação especial. Às vezes, crianças que fazem aniversário no mês de junho ou agosto, solicite, né, para iniciar o processo em março, antes das férias de verão. No entanto, a lei não exige a escola responder até a idade de 2 anos e 6 meses. A escola pode não atender ao seu pedido até essa data, até quando o seu filho tiver 2 anos e 6 meses, a escola não pode não responder. E não tem nada que obrigue a escola a fazer isso. Ela está somente cumprindo a lei. Eu vou mudar o slide de novo. Aqui. Porque estou tendo problema nesse slide, desculpem. Bem, enquanto isso, nós vamos falar do Early Intervention. Aqui, mudou. Vamos falar agora, lembra que eu falei que tem que ter uma conferência de transição, a escola e o programa de Early Intervention, quando a criança completa, né, a idade para ser encaminhada, tem que fazer essa conferência de transição. Quero deixar bem claro para você que a conferência de transição não é uma reunião de AIP, tá? Não é. A conferência de transição é apenas uma reunião administrada pelo programa de intervenção precoce que convida a escola e os pais para discutirem juntos sobre a maneira como será feita
a transição da criança para a escola. A conferência de transição deve acontecer quando a criança estiver entre 2 anos e 3 meses de idade a 2 anos e 9 meses de idade. Então, lembrando, não é reunião de AIP, porque a criança ainda não foi elegível para educação especial. Às vezes, acontece de os pais terem um desentendimento com o programa de intervenção precoce, o que também acontece quando a criança está dentro da escola, né, e na educação especial. Às vezes, os pais também têm esse problema, desentendimento com a escola também. E, por exemplo, às vezes o programa pode querer oferecer menos serviços para a criança e os pais discordarem. Os pais têm o direito de recorrer a um devido processo legal e pedir uma audiência para resolver qualquer disputa sobre os serviços oferecidos para crianças através do programa. Para saber mais sobre como os pais podem recorrerem a um processo legal para resolverem esses conflitos com o programa de intervenção precoce, ligue para a Mary. Aí está o telefone, o número dela, no qual vocês podem entrar em contato com ela para saber como é o processo de entrar num processo legal e saber dos seus direitos, dos direitos dos seus filhos. Então, ela trabalha no Departamento de Saúde Pública de Massachusetts. E aí está o telefone e o nome completo dela. Vou mudar o slide de novo. Desculpem, está tendo um pouco de problema. Não sei por quê. Porque, às vezes, o programa de intervenção, vou repetir, não está seguindo o programa de acordo, né? O plano de IFSP de acordo com como foi desenvolvido. Então, os pais também podem fazer uma reclamação ligando para a Mary. Agora, vamos entrar nas partes da lei, né? As leis que protegem o direito educacional da criança especial. A primeira lei que estaremos observando é a Lei IDEA, Lei de Educação para Indivíduos com Deficiência. Essa lei é uma lei federal que protege a educação dos deficientes elegíveis em todos os estados dos Estados Unidos. Outra lei muito importante é a Lei de Educação Especial de Massachusetts. Essa lei aplica-se apenas para os estudantes elegíveis deficientes que residem em Massachusetts. É muito importante para você, que é pai e mãe, que quer se tornar advocate, um profissional que trabalha com uma criança especial, e familiarizar-se com essas duas leis. Eu aconselho vocês até lerem. Aí está o link do site para vocês lerem a lei. É bem longa, mas vale a pena. Vamos falar da lei IDEA, que é a lei federal, tá? A lei contém 6 princípios nos quais devem ser seguidos pelos estados e escolas. Vamos ver todos esses princípios. Primeiro princípio, participação dos pais e do aluno significa que os pais têm o direito de tomarem decisões sobre a educação dos seus filhos com necessidades especiais, fazerem parceria com a equipe da educação especial
para desenvolver o plano de IEP na escola. Segundo princípio, avaliação apropriada. A escola deve fazer uma avaliação apropriada no aluno. Significa que as avaliações devem ser feitas por uma equipe, né, ou por um profissional que avalia a criança e que possui credenciais na área que pratica. Terceiro princípio, programa de educação individualizado. Este é o IEP, é o plano que a criança vai receber na escola quando ela completa 3 anos de idade. O aluno deficiente que for elegível para educação especial deve receber o IEP na escola. Toda criança na escola também deve receber uma educação pública, apropriada e gratuita. O quinto princípio, ambiente menos restritivo. O que quer dizer isso? Em inglês, nós traduzimos como least restrict environment. Isso significa que os estudantes com necessidades especiais devem ser educados com crianças sem deficiência na sala regular de ensino, a menos que a criança não faça um progresso satisfatório na sala regular com o apoio da educação especial. Nesse caso, a equipe pode decidir retirar a criança para uma sala separada ou escola especial, no qual referimos que são ambientes mais restritivos. Então, o ambiente menos restritivo quer dizer que é a sala comum. E a criança só pode ser retirada da sala comum se, no caso, ela não está fazendo um progresso na sala com apoio complementar e suplementar, com o apoio da educação especial, porque às vezes a criança está na sala comum recebendo educação especial, mas mesmo assim ela não faz progresso. Então a equipe pode decidir retirar a criança e colocar num ambiente menos restritivo. Mas, de acordo com a lei, a escola tem o dever, né, a responsabilidade de fazer o possível para colocar a criança num ambiente menos restritivo. E o sexto princípio, que é o princípio de salvaguardas de procedimentos. Isso significa que os pais têm o direito de recorrerem a um devido processo legal. No caso, se tiver alguma discórdia, né, algum desentendimento, a escola quer uma coisa, o programa de Early Intervention que é também outra coisa, vocês têm o direito de recorrer a um devido processo legal. É bem complicado entender esses princípios, mas uma vez que você rever esses princípios novamente, vai ficar muito mais claro para você entender mais sobre cada princípio. Aqui você pode entrar no currículo, né? A escola tem o currículo dela, eu aconselho, a pré-escola tem o currículo, e eu aconselho você pedir à escola, né? Ou entrar nesse site para pegar o currículo e ver também as normas do programa de intervenção precoce para criança de 3 anos a 4 anos de idade. Então, é importante saber o currículo. O que é o currículo? O currículo é o que vai mostrar o que a criança deve aprender dentro da pré-escola. Então, é muito importante você ter o currículo, os pais terem o currículo em suas mãos para saber o que a criança
precisa aprender. Aqui também são alguns links que você pode obter, né, para informações, alguns recursos para ver sobre a transição do programa de Early Intervention. Outras leis federais que protegem a criança com necessidades especiais. São as leis de direitos civis. Essas leis são de níveis federais, tá, gente? Não é estadual, é federal. Seção 504 é uma lei que é uma lei que dá ao deficiente, como que eu vou dizer? É uma lei de acessibilidade, né? É uma lei que dá acessibilidade para os deficientes participarem de programas dentro da comunidade. Então, essa lei proíbe qualquer discriminação desses programas dentro da comunidade, como field trips, programas que recebem after school programa, que recebe verba, né, do governo federal para estar fazendo o programa depois da escola. Então, essa lei protege a criança contra a discriminação. E esses programas têm que fornecer acessibilidade para a criança. Então, essa lei, ela não é uma lei de educação especial, tá? Ela não é lei de educação especial. Outra lei também de acessibilidade, que você vê muitos os lugares públicos, né, como o trem, o hospital, é a lei dos americanos com deficiência, a lei ADA. Essa lei obriga que os lugares públicos, transportes, oferecem acessibilidade ao deficiente nesses lugares públicos. Aqui, então, nós vamos poder ver exatamente quando a criança foi encaminhada pelo Early Intervention, com 2 anos e meio para a escola, esse encaminhamento pode ser feito pelo Early Intervention, pelo pediatra, e até mesmo o próprio pai pode encaminhar a criança para o Early Intervention, para a educação especial na escola. Então, depois que o Early Intervention fizer esse encaminhamento, ou o pediatra, o Early Intervention vai entrar em contato com a escola e a escola vai pedir o consentimento dos pais para fazer a avaliação. Vocês estão vendo aqui a avaliação. Então, é muito importante dizer quais são as avaliações que você quer, né? Se é uma avaliação com fonoaudiólogo, se é uma avaliação com terapeuta ocupacional, uma avaliação educacional. Geralmente, o Early Intervention já pede uma avaliação completa. E depois da avaliação, a equipe da escola vai se reunir com os pais e talvez com o Early Intervention também, para decidir se a criança qualifica para a educação especial ou não. E depois disso, desenvolve o IEP, né? O IEP aqui escreve o plano por escrito, né? Todo mundo vai escrever esse plano juntos. E aí, na reunião, ou depois da reunião, vai ser decidida aonde que a criança vai receber os serviços de educação especial. Aconteceu alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que é. Aí, depois disso, depois que a criança é colocada na educação especial, a criança
os pais, a criança não, os pais comecem a receber o relatório de progresso da criança, né? Aqui, começa a receber o relatório de progresso da criança e quantas vezes os pais recebem esse relatório, né? Os pais vão começar a receber os relatórios do progresso com a mesma frequência que recebe os boletins. Se você recebe os boletins 2 vezes por ano, você vai receber os relatórios de progresso do AIP, do plano de AIP, 2 vezes por ano. Se é 4 vezes, você vai receber os relatórios 4 vezes. Então, tem que ser com a mesma frequência que recebe os boletins. Se você receber o boletim da escola e não vier o relatório de progresso do seu filho do AIP, é melhor entrar em contato com a escola e solicitar que eles enviem o relatório. Ok. Vamos falar sobre o processo para pedir a avaliação. Como eu te disse antes, o encaminhamento, né, é feito pelo programa de intervenção precoce, não mais tardar que 2 anos e 6 meses de idade. O IAI vai ajudar os pais com este encaminhamento. O pai pode perguntar se a escola vai aceitar a avaliação do programa de intervenção precoce. Então, a escola, ela não precisa fazer quando ela é encaminhada para o programa de intervenção precoce, ela não precisa fazer uma nova avaliação. Ela pode usar a avaliação que o programa de intervenção precoce fez para determinar se a criança vai qualificar para a educação especial na escola ou não. Uma vez que um pai deu consentimento por escrito, especialistas treinados, credenciados, concluirão a avaliação. Os pais podem pedir que a escola usa, né, já falei isso, utilizar as avaliações do IAI. No entanto, a escola não é obrigada a usá-los. Então, a escola não tem obrigação de usar as avaliações do IAI. Você não pode exigir que a escola use as avaliações do IAI, porque nada pela lei obriga a escola a usar as avaliações do IAI, do Early Intervention. Então, a escola pode dizer, não, nós vamos fazer a nossa própria avaliação para determinar se a criança vai ser elegível ou não para a educação especial. Come on, slide. Ok. Ok. Durante o processo que é feita a avaliação na escola, ok? Os pais podem ter a oportunidade de conversar com a pessoa, com o administrador, né, com o diretor de educação especial ou com algum representante da escola para discutir sobre a avaliação, sobre suas preocupações, explicar a razão porque você encaminhou o seu filho para fazer uma avaliação na escola. Você pode perguntar, você quer saber quem será o avaliador, quantas avaliações serão feitas, quem são essas pessoas, quais são os credenciais que elas possuem. Você pode concordar de algumas ou todas as avaliações, solicitar outras avaliações. Então, é importante você saber que os pais têm esse direito de conversar com o administrador de educação especial para
fazer essas perguntas que eu listei aqui para vocês. Então, as avaliações, elas incluem uma avaliação acadêmica, avaliação do desenvolvimento do desenvolvimento funcional da criança, informações dos pais, informações sobre o IFSP, continua a ser um recurso valioso, né? A escola também vai olhar o IFSP, o que a criança estava recebendo no Early Intervention, mas não significa que a escola vai fornecer os mesmos serviços que o Early Intervention estava recebendo, né, que a criança estava recebendo pelo Early Intervention através do IFSP. Então, observações eles vão observar as observações dos especialistas da intervenção precoce em casa, o programa de intervenção precoce. Então, eles vão observar o programa da criança, né? Qual o programa que ela estava recebendo dentro do programa de intervenção precoce, ou em casa, ou num daycare. Ok. Muitos distritos escolares irão fazer uma avaliação inicial. Como eu te disse para vocês, a escola pode não querer usar a avaliação do Early Intervention e querer fazer uma avaliação na escola. Então, a avaliação, ela deve ser uma avaliação feita apropriada por pessoas com credenciais, e ela deve também, se no caso a criança não fala inglês, né, ela deve ser feita na linguagem, né, fornecida na língua materna da criança, ou um outro método de comunicação. Às vezes a avaliação tem que ser usada o método de língua de sinais, por exemplo, entendeu? Então, ou usar um método com um intérprete para você fazer a avaliação. Então, essa avaliação, o resultado da informação precisa ser correto, o mais correto possível para ser feita no método que venha a ser fornecido na língua materna ou algum outro método. Eu já tive muitos casos de pais que teve, por ser bilíngue, a escola só avaliou a criança em português e não avaliou, avaliou em inglês, mas não avaliou em português, e por isso que a criança não qualificou. Então, é preciso, às vezes, avaliar nas duas línguas, para ver se realmente a criança tem um atraso, né? Ou na comunicação, ou na leitura. Então, os pais podem requisitar isso. Quais são as avaliações que a escola não pode recusar? Então, as avaliações que nem... são todas, eu esqueci de traduzir aqui, as avaliações relacionadas e suspeitas, todas as avaliações suspeitas da criança na área de deficiência, né? Em todas as áreas suspeitas, que suspeita que a criança tem uma deficiência naquela área, então, ou seja, de comunicação, deve fazer uma avaliação nas áreas que suspeita a criança ter uma deficiência. Então, as avaliações podem ser de comportamento, que o nome da avaliação que você pede na escola é Functional Behavioral Assessment. Então, esse é o nome da avaliação que você pede na escola, no caso, se o seu filho
está tendo um problema de comportamento, se a criança está tendo um problema de comportamento, é feito um FBA. E no caso da criança precisar também de algum instrumento tecnológico, então, no caso, faz a avaliação com uma tecnologia assistiva. Você pode pedir uma avaliação para tecnologia assistiva. Avaliação para carreira, né? Uma avaliação vocacional, quando a criança estiver na high school, né? E avaliação educacional também, que é importante, uma avaliação que inclua as informações sobre o aluno, né, o histórico do aluno e o processo no currículo, né, se o aluno, como que ele está se desenvolvendo no currículo, né, esse aluno, qual o nível de leitura que esse aluno está em matemática, leitura. Então, vai mostrar dentro da avaliação educacional o nível do aluno dentro do currículo e o nível dele. Às vezes, em comparação com seus pares, em comparação com as crianças que não têm deficiência ou com os alunos para a idade dele. Então, a avaliação psicológica, ela não é exigida. Dica: as avaliações continuam a ser necessário a fazer antes da conclusão do processo para elegibilidade. Então, lembre-se que a avaliação ela é necessária fazer antes da criança ser elegível para educação especial. São baseados nas avaliações, e o que as avaliações dizem é que vai mostrar se a criança vai precisar ou não da educação especial. Vamos ver aqui. E eu quero falar que existem os nomes das avaliações, né? Cada avaliação tem um nome. É importante você saber o nome da avaliação. Porque, como, por exemplo, eu falei, o nome de uma avaliação, Functional Behavior Assessment, né? O FBA. Então, para você exatamente pedir à escola qual é a avaliação que você quer. Se você souber o nome, bem, mas se não souber, coloca que você quer uma avaliação de comportamento ou uma avaliação educacional. Mas se você souber o nome do teste que é feito, é bom colocar. A criança, então, agora vamos entrar no processo da elegibilidade. Depois que a criança qualifica para... depois que a criança faz a avaliação, então vem o processo de elegibilidade. A equipe vai fazer uma reunião para decidir se a criança é elegível ou não para a educação especial. Mas para isso, para a criança qualificar para educação especial, a equipe tem que responder algumas perguntas na reunião. Primeiro, a pergunta que a equipe tem que responder, baseado tudo na avaliação, tá? Tudo vai ser baseado na avaliação. Eles vão olhar a avaliação e responder essas perguntas. A criança apresenta alguma deficiência? Que tipo? A criança não progride no early intervention ou na escola por causa dessa deficiência? Segunda pergunta que eles vão responder. A terceira pergunta que eles vão tentar responder: a criança exige ensino especializado para progredir efetivamente ou necessita de serviços relacionados para ter acesso ao currículo? O que é um ensino especializado? O ensino especializado é a educação especial. É um ensino diferenciado do ensino regular e é um ensino que vai ser modificado
é um ensino que vai modificar o conteúdo, vai modificar a metodologia, a forma que o professor, o método, né, as estratégias que o professor usa para ensinar, vai ser modificado para a criança. Então, são essas são uma, duas, três perguntas que a equipe tem que responder durante o processo de elegibilidade. E é importante eles responderem essas perguntas. Primeiro, a pergunta, né? Que é a pergunta se a criança tem algum tipo de deficiência. Pela lei IDEA, a lei federal, os tipos de deficiências que é considerado nos Estados Unidos são autismo, atraso no desenvolvimento, incapacidade intelectual, deficiência sensorial, auditiva, visual, surdo, mudo, neurológica, emocional, deficiência de comunicação, deficiência física, saúde, ADHD, Tourette's, que é de Health Impairment, né? Deficiência de aprendizado, né? Learning Disability, que é no caso de Learning Disability. Então, nós não podemos, nesse momento, eu falar da definição de cada uma delas, dessas deficiências, o que significa. Porém, eu aconselho você a estudar a lei e ver a definição de cada uma dessas deficiências para você ter mais conhecimento sobre cada uma delas. E ver o que a lei define como autismo, como atraso no desenvolvimento, como incapacidade intelectual. Então, é importante você estar vendo a definição da lei. Que nenhum atraso no desenvolvimento vai de 0 a 9 anos. Depois dos 9 anos, não é mais considerado atraso de desenvolvimento. Definição de autismo, conforme a lei federal. O que é o autismo? O autismo é uma deficiência do desenvolvimento que afeta na comunicação verbal e não verbal, tá? Então, a criança com autismo, ela tem problemas, dificuldades na interação social e, geralmente, manifesta-se antes dos 3 anos de idade, né? Afetando negativamente o desempenho educacional de uma criança. Outras características que o autista se engaja são atividades repetitivas, são atividades, atividades repetitivas, movimentos estereotipados, né? São movimentos diferentes e resistência à mudança. O autista, ele gosta da rotina, né? Então, eu vou mudar aqui agora de novo. O autista, agora tem também, foi adicionado na lei, a lei de autismo. Então, é importante, se você está lidando, eu tenho um filho com uma criança com autismo, também ler a lei de autismo. E entre em contato comigo, que eu posso depois passar a lei para você, se você precisar. Tendo algum problema aqui, desculpem, problema técnico, às vezes acontece. Quando a criança tem um diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento,
a equipe deve considerar que devem abordar especificamente as seguintes necessidades. Então, se for comprovado que a criança tem autismo, então é preciso que a escola esteja como é que fala? A escola esteja dando serviços necessários que a criança precisa. Senão, às vezes, a criança com autismo tem problema na comunicação verbal e não verbal. Então, nesse caso, talvez a criança com autismo vai precisar, no caso, vai precisar de um fonoaudiólogo dentro da escola. Ou a criança tem problemas sociais ou sensorial, né? Está tendo um problema sensorial, às vezes a criança vai precisar trabalhar com um terapeuta ocupacional. E também, então, é preciso que a escola faça e dê os serviços necessários para o autista, né? Programa também, se a criança tem problemas de comportamento, né, problemas de transição, criar um plano de comportamento para a criança com autismo, oferecer IBA, no caso, se a criança autista precisa. Então, tudo isso deve ser colocado no IEP da criança. A escola deve rever as avaliações, né, ver a necessidade da criança autista e ser colocado no IEP caso a criança precisa. E a equipe tem que decidir se junto querem colocar isso no IEP ou não. Estou tendo um problema aqui. Ok, agora consegui. Ok. A outra pergunta que a escola tem que responder com a equipe, né? A equipe tem que responder na hora que vai decidir se a criança é elegível ou não, a criança não está progredindo efetivamente por causa da deficiência. Então, essa a pergunta que eles têm que responder, né? Então, às vezes, a criança ela não está fazendo progresso educacional, né, efetivo e social. Porque, às vezes, a escola fala, progresso educacional dele está bom, mas o social não está, entendeu? Então, às vezes, a criança está fazendo progresso academicamente, mas socialmente ela não está. Então, o argumento pode ser que socialmente a criança não está fazendo progresso. E o que significa progredir efetivamente? Fazer um progresso efetivo. É fazer um progresso de acordo com a idade cronológica e as expectativas do desenvolvimento. Então, tem uma criança lá que não está fazendo progresso de acordo com a avaliação, mostra que a criança academicamente está na 3ª série, mas a idade cronológica dela academicamente é uma criança que está no nível da 1ª série ou da idade de 2 anos. Então, as avaliações acadêmicas vão dizer, né? A avaliação educacional vai dizer se a criança está desenvolvendo para a idade cronológica dela e para a série dela. Então, de acordo com os padrões de aprendizagem, né? O que os padrões? São o currículo da escola ou do programa de Early Intervention. Então, vai ver se a criança está desenvolvendo para a idade dela, a idade cronológica. Então, quando você pensar em progredindo efetivamente,
você pensa na idade cronológica e você pensa na idade cronológica e na série que a criança está. Ela está desenvolvendo para a idade, para a série dela. Então, é isso que você tem que pensar. No site aqui embaixo também vocês vão ver as normas do programa de Early Intervention para crianças de 3 a 4 anos de idade. Você pode entrar aí nesse site para ver que, quais são as normas do programa. 3. Mudando o slide de novo. E os pais, eu queria voltar à avaliação, falar da avaliação, que antes de ter a reunião da escola, né, para decidir se a criança precisa ou não da educação especial, os pais têm o direito de pedir o resultado das avaliações 2 dias antes de fazer a reunião para decidir se a criança precisa ou não da educação especial. É importante os pais pedirem isso, né, para a escola. Se não solicitar, a escola não tem obrigação de dar as avaliações que a criança precisa. A cópia, né? A cópia para os pais. Porque você tendo a cópia, você vai saber exatamente, tendo, por exemplo, a cópia da avaliação educacional, você vai saber exatamente qual a idade cronológica que seu filho está no nível, se está no nível de leitura ou da série dele, né? Então, você vai ver o nível da criança, se ela está lendo no nível da série e para a idade cronológica da criança. Gente, eu não estou conseguindo mudar o slide. Alguma coisa está acontecendo. Desculpem. Deixa eu entrar em contato com o técnico. Não está funcionando. Bem, o que está acontecendo? Bem, vamos ver. Não estou conseguindo.
Opa, agora deu certo. Ok. Outra coisa. Agora vamos para da terceira pergunta. Desculpem aqui, deu problema no slide. A criança precisa de instrução especializada para fazer um progresso efetivo na escola? Então, essa é a terceira pergunta que a equipe tem que estar respondendo. Se no caso precisa modificar modificar o conteúdo, a metodologia, que a criança precisa de uma educação individualizada e especializada, né? A criança vai precisar. Então, essa é a terceira pergunta que a equipe tem que estar respondendo. A outra pergunta é, a criança precisa de serviços relacionados? Serviços relacionados são serviços que não são serviços acadêmicos, que nem o serviço de fonoaudiólogo, aconselhamento, serviços de terapia ocupacional, serviços de tradução. Esses serviços são serviços que dão acessibilidade à criança para acessar o currículo, mas não são serviços acadêmicos. Eles ajudam a criança a acessar o currículo da escola. Transporte é um serviço relacionado. Reavaliação. Não, a cada 3 anos, a criança tem que ser avaliada. Por exemplo, se a criança entrou na escola com 3 anos de idade, né? Com 6 anos, a escola vai reavaliar a criança novamente. Então, a cada 3 anos, a escola, a equipe, a criança que foi qualificada para a educação especial, ela deve ser reavaliada pela escola. E os pais devem concordarem também com a escola, com a reavaliação. O processo para a reavaliação pode ser mais rápido, mas não pode ocorrer mais que uma vez por ano, ok? Então, você pode fazer as reavaliações, mas não pode fazer mais que uma vez por ano. Outra coisa que eu quero lembrar, que a reavaliação, ela vai ser feita, pode ser feita para decidir se a criança vai continuar na educação especial ou se ela vai ser retirada dos serviços da educação especial. Então, é a forma que eles decidem. Então, pelas avaliações é que eles vão fazer se a criança decidir se a criança vai ser retirada ou não. A criança não pode ser retirada da educação especial sem primeiro ser reavaliada. Então, ela tem que ser reavaliada primeiro para depois a equipe decidir se a criança fez progresso e não precisa mais da educação especial. Solicite cópias dos resultados das avaliações. Muitos pais pedem as avaliações, né, mas não solicita a cópia, né? As avaliações devem ser feitas, depois que elas forem feitas pelos avaliadores na escola, os pais podem solicitar essa avaliação e receber o resultado das avaliações pelo correio, antes da reunião, né? Antes de conversar com a escola para discutir sobre os resultados das avaliações, porque você tem que estar com o relatório das avaliações, os resultados das avaliações acadêmica, educacional, psicológica, terapeuta ocupacional, de avaliação da linguagem. É importante você ter isso em mão, por quê? Porque daí você vai ler os resultados das avaliações e aí você pode compartilhar a sua opinião, fazer perguntas para a equipe
equipe a respeito da avaliação. Então, você tem o direito de receber essas cópias pelo menos 2 dias antes da reunião da equipe, para dizer, né, se vai qualificar ou não a reunião da equipe para decidir se a criança vai ser elegível ou não para a educação especial. Quem são os membros da equipe? Então, a criança pode ser com deficiência, quando apropriado, quando ela, geralmente, a criança é convidada para fazer parte da equipe com 14 anos de idade, né? Ou quando ela já atingiu a maioridade, já toma decisões por si mesma, né? E os pais não têm mais a guarda da criança, a tutela, né, da criança. Então, a criança, o adulto, né, que já fez 18 anos, já pode participar da reunião da equipe. Os pais da criança, né, pelo menos um professor da educação especial tem que estar a fazer parte da equipe, pelo menos um professor da educação regular, não precisa ser todos os professores estarem na reunião, mas um professor da educação regular tem que estar na equipe, caso seu filho esteja no ambiente inclusivo, caso ele esteja no ambiente menos restritivo, quer dizer, na sala normal, aí então o professor da sala regular tem que estar presente, pelo menos um. O representante da escola, né, que tem o poder de dizer se vai pagar ou não pelos serviços que o seu filho precisa, pelo menos um representante, e um profissional que saiba explicar os resultados, os profissionais, né, que saibam explicar os resultados das avaliações, que nem os fonoaudiólogos, os psicólogos, os terapeutas o terapeuta ocupacional, esses precisam estar, as pessoas que fazem avaliação no seu filho precisam estar presente fazer parte da equipe também, ser membro da equipe. E você pode também trazer um advocate, né, uma pessoa que conhece as leis, um amigo, alguém que conhece o seu filho, né, que possa estar também fazendo parte da equipe. Mas se você for trazer um advocate ou alguma pessoa para estar ajudando a advogar pelo seu filho, é preciso você, por cortesia, avisar a escola que você está trazendo um advocate educacional ou trazendo um amigo. Definição de pais. Então, pela lei, a definição de pais significa pais biológicos, pais adotivos, pais por tempo determinado, aquele pai que foi adotado, né? É um foster parent, todo aquele, o pai que tem a tutela, né? Que tem a guarda da criança, ou um surrogate parent. O que é isso? É alguém que é escolhido pelo Estado para substituir o pai omisso em cuidado da educação da criança especial. Por exemplo, às vezes existem pais que abandonaram a criança especial ou a criança sofreu algum tipo de abuso, né? Pelos pais, e essa criança, ou a criança foi presa, está presa. Então, o Estado, ele deve apontar uma pessoa para cuidar dessa criança no sentido da educação dessa criança.
Essa criança não vive com essa pessoa, com esse pai substitutivo, mas ele só cuida dos direitos educacionais da criança. Nós chamamos de surrogate parent. E a federação ela tem um programa para treinar pais que queiram ser surrogate parent, para estar ajudando essas crianças que foram negligenciadas pelos pais, o que não está mais sobre a tutela dos pais. Membros, vamos continuar falando sobre os membros da equipe. Você como pai, né, mãe, tem que direito de participar. Nós já dissemos que também é por cortesia. Você pode estar levando qualquer pessoa na reunião que você queira. E você pode também estar levando qualquer pessoa na reunião. E você pode estar participando das reuniões por videoconferência ou teleconferência. Ou, se você não pode estar fazendo uma reunião presencial com a equipe, você tem essa alternativa de fazer a reunião com a equipe dessa forma, por videoconferência ou teleconferência. E reuniões virtuais, como nós estamos fazendo aqui agora. A equipe vai se reunir para fazer a elegibilidade, né, essa criança, para ver se determinar se a criança é elegível. A equipe vai se reunir também para decidir quais os serviços que a criança precisa receber dentro do programa de educação especial e vai decidir também o local que ela vai receber esses serviços. Então, são 3 coisas que, quando eles se reunirem, vão estar decidindo os serviços e a colocação, aonde vai receber os serviços e aonde a criança, que tipos de serviços ela vai estar recebendo. Bem, aqui, durante a equipe, os membros, eles podem ser dispensados da reunião. Todos os membros da equipe do AIP devem participarem de cada reunião do AIP. Todos, aquela lista que eu dei para vocês antes, falando quem são os membros da equipe, todos têm que participar, a menos que o pai concorde por escrito que um determinado membro deve ser dispensado. Por que deve ser dispensado esse membro? Porque não é necessário esse membro, porque não vai estar falando nada sobre aquilo que vai, por exemplo, vamos estar falando de transporte, certo? Então, não precisa estar o fonoaudiólogo ali. Esse membro pode ser dispensado. O membro da fonoaudiólogo não precisa fazer parte da reunião. Então, os pais podem dispensar esse membro, né? A escola sempre deve fornecer um intérprete para os pais. Se necessário, pode trazer alguém que deseja, mas por cortesia avisa a equipe. Mas é obrigação da escola, né, fornecer um intérprete para os pais. Ela não vai fornecer um intérprete para o advocate, mas para os pais a escola tem obrigação de fornecer um intérprete na reunião. E também traduzir o plano de IEP e as avaliações, caso os pais solicitem, né? E tem que traduzir realmente, se o pai não fala inglês,
Então, tem que ser traduzido também as avaliações e o IEP e ser fornecido intérprete nas reuniões. Qualquer notificação que a escola fizer aos pais tem que ser também ser traduzido. Os pais são notificados por escrito sobre o seu filho, se será elegível ou não para a educação especial. Então, a escola tem responsabilidade de fazer isso, de notificar os pais se a criança vai ser elegível. Os pais podem rejeitarem a decisão de não ser elegível em seguida, mas muitos pais não sabem disso. Às vezes a escola fala, olha, não foi elegível, na hora você tem que dizer, olha, ele não foi elegível, mas eu não concordo, entendeu? Eu não concordo do fato de vocês estarem tomando essa decisão que ele não é elegível. Aí você tem a opção de pedir à escola uma avaliação independente. O que é uma avaliação independente? É uma avaliação que você vai fazer fora da escola. Você pode usar o seu seguro de saúde, né? Ou você pode requisitar a escola para pagar. E depois que você fizer a avaliação independente fora, você pode trazer o resultado para a escola para redeterminar se a criança vai ser elegível ou não. Um plano de 504 não é comum na pré-escola, porque um plano de 504 apoia um aluno com deficiência para acessar o currículo geral, ok? A pré-escola não é obrigatória para todas as crianças, ok? Não é obrigatória, mas ela é obrigatória no sentido assim, a escola só vai oferecer às crianças, porque a criança entra na escola a partir dos 5, 6 anos na escola, ela tem que estar na escola, dos 5, 6 anos. Ela já tem que estar matriculada na escola full time. Mas antes disso, a escola não tem obrigação de matricular as crianças pequenas, que estão na primeira infância. Mas se a criança qualifica para a educação especial, a escola é obrigada por lei a dar à criança que qualificou para a educação especial apenas os serviços necessários, tá? Somente tem crianças que vai receber só fonoaudiólogo quando ela tem 3 anos de idade. Apenas isso, entendeu? Então, depende de cada criança. Tem criança que vai estudar na escola, na pré-escola, somente part-time. Outras que vão estudar full-time, vai na escola. Então, depende muito, né? Se a criança precisa realmente. Então, não é obrigatório, pré-escola não é obrigatório para todas as crianças. Eu já falei disso aqui. Replacement, não foi traduzido. Então, o que é um ambiente menos restritivo? O ambiente menos restritivo, nós vamos falar, que eu já falei para vocês, é um ambiente onde a criança estuda com crianças que não são deficientes, ok? Elas não têm deficiências. As classes especiais, ou escolas separadas, a remoção da criança deficiente, ela só ocorre quando a criança não está fazendo um progresso, né? Ali dentro da sala regular, e ela está recebendo o serviço, está recebendo o apoio, mas a criança não está fazendo progresso, então a criança, ela pode, a equipe pode decidir tirar a criança para um ambiente, do ambiente menos restritivo.
o programa para crianças de 3 a 5 anos. O programa está disponível a crianças de 3 a 4 anos que foram elegíveis para a educação especial, né? Então, se for elegível, vai ter esse programa para criança. Os programas precisam ser desenvolvidos apropriadamente, né, de acordo com o AIP, né? Vão decidir a colocação da criança, a colocação, o lugar onde ela vai receber a educação especial. Pode ser na escola, pode ser num daycare, pode ser no Head Start. Então, a equipe vai decidir aonde a criança vai receber o apoio, os serviços da educação especial. Os programas podem ser inclusivos ou separados, dependendo da necessidade da criança. Tá? Eles vão olhar as avaliações. Mas lembre-se que a escola tem que fazer o possível para colocar a criança dentro do ambiente menos restritivo, com apoio complementar e suplementar da educação especial. Quais os serviços não acadêmicos? Cada escola deve ter a responsabilidade de fornecer o apoio suplementar que foram determinados necessários e adequados pela equipe do AIP. Então, os serviços, que serviços suplementares são esses? Que são serviços que não são extracurriculares, serviços não acadêmicos, que nem eu falei para vocês, o fonoaudiólogo, o psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, né? Para dar, precisa desses serviços para dar à criança a igualdade, o direito de participar, né, dentro do sistema de ensino. Serviços não acadêmicos, extracurriculares, né? Podem ser passeios escolares, esses são serviços extracurriculares, então, que não são acadêmicos. Serviços de aconselhamento, esporte, transporte, que eu falei para vocês, atividades de recreação, encaminhamentos para agências que prestam assistência. Então, esses serviços podem ser extracurriculares. Esportes, after school program, né? Programa de after school. Então, no fechamento da reunião, né, os pais devem receberem uma descrição, vamos dizer, um sumário, né, uma lista, uma descrição sobre os serviços que a criança, que a escola vai receber, que a criança vai receber na escola. Então, a criança, depois, na hora que for fechar a reunião, a equipe tem que dar aos pais esse sumário, né, do serviço. Aqui está os serviços que a criança nós estamos propondo para o seu filho receber, a quantidade de educação especial, quais são os serviços relacionados, se é fonoaudiólogo. Os pais recebem o documento acima em mãos no fechamento da reunião. E eles podem esperar o AIP proposto completo em 2 semanas. Então, se você recebe esse documento que descreve os serviços que o seu filho vai receber na escola, né, a quantidade na reunião, então a escola tem a obrigação de mandar o AIP, né, para você em 2 semanas. Se os pais não recebem o documento acima, então eles podem esperar receber o AIP completo dentro de 3 a 5 dias, né? Se o pai deseja receber o AIP proposto completo
menos que 2 semanas, ele tem que fazer essa solicitação ao distrito, né? Que fornecerá dentro de 3 a 5 dias. Então, para você receber menos que 2 semanas, você tem que solicitar ao distrito que mande menos entre 3 a 5 dias o AIP. E é bom você fazer essa solicitação por escrito. Então, depois que os pais recebem o AIP, né? Se a sua criança qualificar para o AIP, você vai receber o AIP completo, né? Com a proposta dos serviços e o local aonde o seu filho vai estudar. Você precisa responder dentro de 30 dias, você precisa assinar o AIP 30 dias. Você pode ficar com o AIP durante 30 dias e devolver para a escola depois de assinado. Se você não sabe ler o AIP, eu recomendo procurar uma pessoa, um advocate que conheça as leis e conheça e que saiba ler o AIP, o que significa. Os serviços começam imediatamente, tá? Depois que você assinou o AIP, esses serviços devem começar imediatamente a serem implementados na escola. Então, tudo que você estiver concordando deve ser assinado. Tudo que você concordar, assine e mande para a escola. Então, quando você vai assinar o AIP, você tem a opção de aceitar o AIP completo, rejeitar o AIP completo ou rejeitar partes do AIP. Nunca, eu não recomendo rejeitar o AIP completo. Eu sempre recomendo rejeitar o AIP em partes. Então, leia o AIP e vê o que você não gosta e rejeita em partes. E especifique exatamente o que você está rejeitando. No AIP também tem uma outra página que fala para aceitar o local, quer dizer, aceitar a sala, aceitar o programa. Então, você está aceitando a sala comum, você está aceitando o seu filho numa sala separada, você está aceitando ele numa sala partial inclusion, que eles falam aqui, uma inclusão parcial, que quer dizer, a criança passa um tempo na escola dentro da sala comum e um outro tempo dentro da sala especial, da sala separada. Então, existem 2 papéis dentro do AIP, 2 documentos que você tem que assinar, que os pais devem assinar. O que acontece é que muitos pais, às vezes, assinam só a parte de resposta do AIP e já achou que já está assinando o AIP e esquecem de assinar a colocação. Então, tem que assinar os 2, se você está rejeitando ou aceitando, ou rejeitando em parte. Quando você aceita o AIP, você está aceitando os serviços, você está aceitando as modificações, você está aceitando as adaptações que seu filho vai receber dentro da sala de aula. E quando você está aceitando o local, você está aceitando o local aonde a criança vai estar recebendo esses serviços. Então, são 2 coisas diferentes. Nunca rejeita o AIP completo pela primeira vez, tá? Por quê? Porque daí você não vai receber nada, entendeu? Então, se você quer rejeitar, rejeita em parte o AIP. Você tem o direito de rejeitar o AIP a qualquer momento. Então, você não precisa esperar
para rejeitar o AIP quando tiver uma outra reunião de AIP. Você pode escrever uma carta rejeitando o AIP a qualquer momento. Depois que o AIP foi escrito. Você pode rejeitar o AIP depois que ele foi escrito. O distrito escolar é responsável para garantir que o AIP da criança seja acessível aos professores, tá? Cada professor de educação, todos os profissionais que trabalham com a criança dentro da escola tem que ter acesso ao AIP, tem que ter a cópia do AIP. Cada professor e profissional deve ser informado, né, das acomodações que seu filho precisa, das modificações, e tudo isso está escrito no AIP, então eles devem ter a cópia. Após a reunião do AIP, que ocorre anualmente, adicionar ou modificar o AIP, né? Se você precisa modificar o AIP, e depois que o AIP foi escrito, né, alguma coisa, vocês podem concordar em adicionar ou modificar o AIP sem precisar que faça uma reunião. Então, não precisa fazer uma reunião para modificar o AIP. Você pode pedir à escola que faça essa modificação. Às vezes a equipe vai falar, não, para fazer isso nós precisamos fazer uma reunião. Mas não é necessário, né? Se a equipe concordar, ela pode fazer essas mudanças. Para todas as mudanças no AIP, ainda se exige o consentimento dos pais. Ainda precisa do seu consentimento. Nada pode ser modificado no AIP sem consentimento dos pais. Essas mudanças devem ser providenciadas por escrito, né, para todos os indivíduos que estão implementando o AIP. Então, quando haver uma modificação, os profissionais também devem receber uma cópia dessas mudanças e da emenda que foi feita no AIP. Vamos falar das diferenças. Às vezes tem diferenças, a escola não concorda com o que os pais querem, né? E aí discordem. Vamos supor que a escola diz que seu filho não qualifica para a educação especial, que ele não é elegível. Os pais podem discordarem da equipe sobre a elegibilidade, né? O programa, também o local onde seu filho vai estudar, a sala, se é uma sala separada. Pode discordar também dos serviços, né? Às vezes a escola, você pede mais serviços com fonoaudiólogo para a escola não aceita, entendeu? Mais horas de fonoaudiologia, de terapia de fala. E aí você pode discordar disso também e exigir que a escola pedir que a escola faça uma avaliação independente, que pague por uma avaliação independente. Como eu te falei, avaliação independente, você pode utilizar o seu seguro de saúde para cobrir o custo da avaliação independente. Você não precisa depender da escola para pagar, mas se você quiser, você pode fazer essa solicitação para a escola pagar. Existe o direito de solicitar anualmente uma avaliação independente em cada área da deficiência. Então, você pode fazer essa solicitação. Ok. Se os pais pedirem uma avaliação independente, os pais podem escolher o avaliador independente. O distrito pode pagar a mais pela avaliação independente e há um programa voluntário de partilha de custo com uma escala variável. O que quer dizer isso?
a escola só vai pagar pela avaliação independente de acordo que é determinado pelo Estado. Então, existe uma escala, por exemplo, uma escala que vai dizer o valor de quanto vai pagar por cada avaliação. Então, você precisa pedir à escola qual que é esse valor, né, o tanto que eles vão pagar, qual a quantia que eles vão pagar pela avaliação independente que você está requisitando. A avaliação, como a escola pode perguntar sobre a renda familiar, o tanto que a família ganha, para determinar se a escola tem obrigação ou não de pagar, ok? Então, ela pode, mas se o seu filho recebe free lunch na escola, se ele recebe lanche gratuito na escola, então a escola tem obrigação, por lei, pagar pela avaliação independente. Caso contrário, a escola pode pedir documentação para você comprovar a sua renda, que você tem uma renda baixa para a escola pagar ou não. Dentro de 5 dias após o seu pedido, a escola deve concordar em pagar, ou se a escola não quiser pagar, a escola tem que fazer o quê? A escola tem que recorrer, ela tem que ir para uma audiência, solicitar uma audiência no BSA, para demonstrar que a avaliação que a escola fez foi abrangente e completa, então, e apropriada. Então, a escola, se ela não quer pagar, ela tem que ir para o BSA. O BSA é o lugar onde você recorre, aonde você apela. Então, a escola tem que demonstrar que eles não precisam pagar pela avaliação independente que você está solicitando, porque eles fizeram já uma avaliação apropriada e uma avaliação independente. Aí, o oficial do BSA é quem vai decidir se a escola é realmente obrigada a pagar ou não. Reunião da equipe de avaliação, ok? Depois que você fez a avaliação fora, ok? Da escola, com avaliação independente, e a escola pagou, você utilizou o seu seguro de saúde, dentro de 10 dias escolares, após a escola receber o resultado da avaliação independente que você fez na sua criança, a escola deve se reunir dentro desses 10 dias para discutir o quê? Considerar os resultados das avaliações e discutir como incluir as recomendações dos resultados no AIP, tá? Então, tem que ser discutido isso, né? E eles vão considerar os resultados, se eles querem colocar as recomendações da avaliação no AIP ou não. A escola, eu quero lembrar a você que a escola não é obrigada a aceitar, a colocar as recomendações ou os serviços que estão sendo recomendados pela avaliação independente a colocar no AIP da criança. Aí, nesse caso, se a escola não quiser colocar no AIP da criança os serviços que a criança precisa de acordo com a avaliação independente, então você tem que recorrer ao BSA, tá? Se não tiver sucesso na reunião, a escola não aceitar os resultados, você tem que recorrer. E nesse caso, daí, arrumar um advocate ou um advogado para ir para a audiência. Os pais podem pagar ou usar o seguro, como eu falei, para fazer a avaliação independente. Você não precisa depender da escola para pagar. Aqui é quando
você tem uma disputa com a criança, desculpa, com a escola, e não consegue resolver os problemas, a escola quer uma coisa, você quer outra, a escola não aceita a avaliação independente, os serviços que não quer mais dar mais serviço, ou não quer mudar a criança para a sala, para a escola. Existem várias formas de você recorrer, tá? Você pode, para resolver a disputa, você pode pedir uma facilitated meeting, aí está o telefone. Você pode pedir uma mediação, né, a qualquer hora. Você pode pedir uma opinião, advisory opinion. Você pode pedir os PDEX, que eles vão lá e investigam. Tá? Eu deixei em inglês para vocês verem. Aqui fica mais fácil para vocês conhecerem o termo. E vocês podem pedir uma audiência também, um hearing, que é o hearing que eles falam, pelo BSA. Isso tudo pelo BSA vocês podem pedir para resolverem a disputa contra a escola. Geralmente, quando há uma disputa, os pais já vão direto na mediação, tá? Mas a mediação ela é voluntária. Então, a escola não é obrigada a participar da mediação. Se você solicitar uma mediação, a escola não é obrigada a participar. Aí, nesse caso, você tem que ir para o hearing. No caso, tem que ir para o hearing mesmo. Que o hearing, que na audiência a escola é obrigada a participar. Ou você... e nesse caso aí, recomendo advogados, um advogado de educação especial, se no caso você for por hearing. E não vá com um advocate. Eu não recomendo ir com um advocate, mas sim com um advogado de educação especial. Ok. A escola, depois que o plano de IP foi escrito, a escola deve seguir o plano de acordo como foi escrito. Se a escola não seguir, se a equipe violar o direito da sua criança e não seguir o plano, você deve entrar em contato com o programa de qualidade e garantia, que eles chamam de PQA, Program Quality Assurance. É um programa do Departamento de Educação Especial, de Educação de Massachusetts. Departamento de Educação de Massachusetts. Então, aí está o número. Eles têm uma pessoa lá dentro do Departamento de Educação que fala português, o nome dele é Fábio. O Fábio, você fala que você quer abrir uma queixa contra a escola por não estar seguindo o plano de IP, ou a escola não está seguindo a lei de acordo com a lei de Massachusetts de Educação Especial, ou a IDEA. Então, você pode ligar para o PQA, Programa de Quality Assurance, para eles fazerem uma investigação. Ok? Ok. Ok, por último, aqui está alguns recursos que você pode ver. Você pode entrar no nosso website, você pode entrar no Clube dos Pais, Family Ties, é um outro projeto da federação. Se você precisa de um advogado, Disability Law Center, Massachusetts ARC, também é um bom recurso para os pais. Se você precisa de advogado, o Mass Advocates for Children também oferece advogados. Outro lugar importante para os pais é o PEC, que oferece treinamentos para os pais também. É um bom recurso para os pais. E o Departamento de Educação de Massachusetts, a página que vocês podem lá encontrar as leis,
um monte de coisa a respeito da educação do seu filho. Pode encontrar também o perfil da escola, né, se a escola, o perfil da escola do seu filho. E o Parent Professional Advocacy League também. E o Guia dos Pais, que nós temos também, que é importante você estar lendo. Aqui é o nosso contato. Aqui você pode entrar em contato com a federação. Nós temos o centro de atendimento, que tem por telefone, que nós fazemos, que é o call center. Você pode ligar para o call center, mas se você precisa de informações e atendimento em português, o meu ramal é 329. Então, você liga para esse número que está aparecendo na tela e fala que você quer falar com uma pessoa que fala português, que o atendimento, que eles vão encaminhar para mim. O e-mail também, você pode comunicar por e-mail. E tem o nosso website que nós recomendamos vocês olharem, porque tem vários recursos, informações lá, muitos informações importantes que vai ajudar você a conhecer mais sobre os seus direitos. Nós podemos fazer encaminhamento, dar informação, responder às suas perguntas e fornecer os recursos necessários em relação à educação especial do seu filho. Qualquer informação que você precisa sobre a educação, os direitos do seu filho, a federação pode estar ajudando nisso. Eu quero agradecer a participação de todos vocês, né? Muito obrigada por assistirem e ao webinar. Por favor, entre em contato comigo, caso necessário. Obrigada.